E aí, pessoal, eu estou recebendo algumas mensagens aqui sobre o trabalho do TP1 da disciplina de circuitos eletrônicos analógicos e mais de uma vez eu recebi um tipo de circuito ali que não funciona conceitualmente, né? Então, como tem sido um problema, uma dúvida talvez recorrente, vou gravar esse vídeo aqui só para mostrar uma discussão importante para vocês poderem, né, deslanchar no trabalho, talvez ajude bastante gente. Também comigo aqui. Uma topologia desses circuitos que eu estou recebendo é mais ou menos essa aqui. De vez em quando tem um cascode aqui na saída da célula de ganho, mas isso não importa não. Olha só, o que nós temos aqui nesse circuito? A gente tem um par diferencial, né, onde a corrente de polarização está aqui embaixo, né? Então aqui está entrando os nossos sinais de entrada, né? A saída é tomada aqui em cima, né? E depois a gente tem uma célula de ganho, né, aqui embaixo. Qual que é o problema desse par diferencial aqui? O problema dele é que ele não funciona. Na verdade, não o par diferencial em si, mas o circuito como um todo não funciona. Por quê? Vamos pensar numa coisa muito simples. Olha só. Vamos, por um instante agora, quebrar esse link aqui, ó, que existe entre os dois. Beleza? E vamos tentar analisar a polarização. Beleza? Então, o que a gente vai pensar aqui nesse circuito? Vamos imaginar que nosso sinal de entrada ele tem uma tensão de modo comum nula. Uma tensão de modo comum nula faz com que a média da tensão nas duas entradas seja zero. Ele tem basicamente só tensão alternada ali, né? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a tensão nesse nó aqui seja menos 0,7 volts. Tensão nesse nó aqui. E a gente sabe que o transistor TBJ funcionar, ele tem que ter uma tensão VCE aqui, uma tensão VCE maior do que 0,2 volts. Menos do que isso ele satura. Beleza? Então a gente começa por aí. Agora, vamos pegar o estágio que ele vai estar vendo na saída, né? Esse estágio, essa célula de ganho aqui, né? Qual que é a tensão média na base desse transistor aqui? A tensão média aqui. A gente não sabe o valor inicialmente nem da resistência nem dessa corrente, mas vamos assumir que essa queda de tensão aqui é baixinha, né? Vou botar um resistor baixo, porque se eu botar esse resistor muito grande, o ganho da célula vai para o espaço. Então vamos assumir que o resistor tem um valor baixo, essa corrente aqui vai variar até uns 10 mA talvez. Então vamos assumir que essa resistência aqui ela é muito baixa e essa queda de tensão é muito baixa. Então eu vou assumir que, então, que a tensão VR aqui é desprezível. Mesmo se ela não for, vocês vão entender do que eu quero dizer. Então o que acontece? Se VR aqui, essa queda de tensão, for zero, a tensão VB-, ela tende a ser 0,7 menos a tensão de alimentação negativa, menos VCC. Né? No nosso caso, a gente está usando 15 volts de VCC, nós estamos falando de menos 14,3 volts. Beleza? Então, essa tensão aqui, em cima, ela tem menos 14,3 volts. Agora, você me fala o seguinte, se você fecha esse link aqui, não vai funcionar. Porque esse circuito, para operar, ele precisa de ter menos 14,3 volts na base. Se eu tiver menos 14,3 volts aqui, a minha tensão VCE fica negativa e esse cara satura, né? Ele começa a funcionar de um jeito que a gente nem imagina. Ou seja, essa conexão não funciona, gente. Não tem como. Então, o que eu tenho que atentar? Se eu tenho um par diferencial, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente poder explicar direitinho. Então, qual que é o problema aqui? Se eu tenho um par diferencial cuja saída dele está... se a saída dele está a saída aqui, por exemplo, ela está referenciada aonde? Ela está referenciada aqui, ó, né? Então ela está referenciada ao terminal negativo. O meu estágio de ganho que vem depois também tem que estar referenciado ao negativo, ao positivo. Se eu tenho uma célula de ganho, igual essa aqui, cuja saída está referenciada ao terminal negativo, eu tenho que ter um par diferencial cuja saída está referenciada ao terminal negativo. Senão, eu tenho que colocar algum elemento aqui no meio que vai fazer esse level shift, né? Vai mudar o ponto de referência entre os dois circuitos, né? Que é um estágio a mais, é uma dor de cabeça a mais, que não é necessário. O que eu aconselho? Ou inverte a montagem da célula de ganho, ou inverte a montagem do par diferencial. O que eu prefiro, Thiago? Eu prefiro que inverta o par diferencial. Por quê? Porque depois eu tenho que colocar um estágio de potência. Talvez também ninguém tenha pensado nisso, então vamos discutir isso também. Né? O estágio de potência que a gente viu até agora, classe AB. Né? Você pode botar um driver, tem várias montagens aqui,
mas uma montagem simples só para a gente discutir, né? Então temos aqui um estágio de potência, quer dizer que aqui atrás a gente vai colocar uma tensão, um circuito que vai gerar uma tensãozinha aqui, uma tensão VBB para polarizar esse estágio de potência, né? Beleza. E aí que eu tenho? Se a minha célula de ganho, por exemplo, aqui tem meu emissor comum, tá? Uma célula de ganho pode ser outra, mas vamos supor que tenho essa aqui. Então aqui vem do primeiro estágio, né? Essa aqui é minha célula. Onde que vai estar minha polarização? Minha polarização vai estar aqui, né? Aqui em cima, polarizando esse circuito como um todo. Beleza. Aqui foi o que a gente discutiu na aula. Isso aqui funciona. Por quê? Porque para o estágio de saída funcionar, eu preciso injetar a corrente aqui, e tenho que, no segundo momento, né, que aí eu vou ter uma redução de corrente aqui, e no segundo momento eu tenho que drenar a corrente para cá, e aí eu vou ter uma segunda condução, o circuito funciona belezinha, né? Joia. Então aqui eu consigo injetar a corrente, porque eu vou desviar uma parte da corrente de polarização para cá, e eu consigo absorver corrente, né, que eu vou somar com a corrente de polarização e vai vir tudo para cá. Nenhum problema. Agora imagina o contrário. Imagine que eu vou estar com a minha célula de ganho aqui, né? Aqui é o meu emissor comum, por exemplo, o meu primeiro estágio está aqui, né? E eu vou colocar uma fonte de corrente aqui embaixo para polarizar esse circuito, beleza? Aí tem um problema. Como é que eu injeto corrente aqui? Né? Porque a polarização vem daqui de baixo. Ó. A polarização vem aqui de baixo. Então, como é que eu injeto essa corrente quando eu precisar? Não tem como. Percebe? E isso fica difícil, né, essa combinação. A drenagem aqui fica beleza, mas essa injeção de corrente aqui em cima fica difícil. Eu precisaria pensar nisso de outra forma. Né? Talvez, em algumas montagens, colocar um estágio de corrente separado, desconectar essas duas coisas, por exemplo. Né? Talvez, nesse caso, eu ter isso aqui montado, né? E aí eu ter uma fonte de corrente, uma segunda fonte de corrente aqui, né? Que aí eu consigo fazer essa injeção. Eu aproveito a tensão que existe aqui só, né? E uso essa fonte de corrente. Só que aí eu tenho que ajustar essas duas coisas, né? Essas correntes aqui, elas têm que ser, essa corrente aqui, elas têm que ser semelhantes, né? Percebe que complica um pouquinho? Então, se você colocar o seu estágio de ganho, né? Seu amplificador de ganho, com essa topologia aqui, ó, né, referenciado ao terminal negativo, para você colocar o estágio de potência fica fácil. Né? Então eu acho mais interessante inverter o par diferencial. O que é inverter o par diferencial? Inverter o par diferencial seria, por exemplo, você ter essa montagem aqui. Ó. Seu par diferencial tem aqui uma fonte de corrente aqui em cima. Né? Então ele tem aqui os dois transistores do seu par diferencial aqui, PNP, ou MOSFET P-channel, né? A sua carga ativa está aqui embaixo. Né? E você tira a sua saída daqui. Né? Aí daqui, você colocar um estágio de ganho tradicional, não tem nenhum problema. Né? Não tem nenhum problema, porque a saída está referenciada ao negativo, esse está referenciado ao negativo. Se essa tensão aqui for menos 14,3 volts, não tem nenhum problema, porque aí significa que a tensão VCE aqui nesse transistor seria 0,7, que é maior que 0,2, ele funciona. Perfeito? Então essa seria uma solução para esse tipo de montagem. Então é isso.